meu nome é Patrícia, esse aqui é o Estante Clássica, seja muito bem-vindo. Se você é novo por aqui e gosta de livros, já se inscreve no canal e clica no sininho para você receber notificação de quando eu postar vídeo novo por aqui. Hoje eu venho aqui falar sobre um livro que foi a minha primeira leitura desse ano de 2026 e é um livro que ficou bastante na minha cabeça, ele ainda está na minha cabeça, eu tenho pensado muito sobre ele. E é um livro que mexeu muito comigo. Eu estou falando de Via Gemito, do Domenico Starnoni. Quem já me acompanha aqui no canal sabe que o Domenico é um dos meus autores favoritos, talvez o meu favorito. Ainda não sei porque tem outros ali que brigam com ele, como o Machado, o Scott Fitzgerald, né? Então, mas eu ainda preciso ler mais obras do Fitzgerald, do Machado também, de outros autores, né? Enfim, mas o Domenico, ele tá aí nessa prateleira dos meus autores favoritos. Eu tenho aqui em casa todos os livros dele que foram publicados no Brasil, estão aqui. Esse daqui, inclusive, é o mais recente, ele foi publicado agora, acho que em novembro ou dezembro, e o meu marido me deu de presente de Natal, então fiquei muito feliz. Ele é o livro mais grosso que tem dele aqui, tá? Como vocês podem ver aqui, os livros do Starnoni são fininhos, mas esse aqui é o mais grosso. Eu não sei sobre os outros livros que o Domenico tem publicados na Itália, que ainda não chegaram aqui, mas me parece que os livros dele são mais fininhos. E esse daqui, ele é, assim, maior por um detalhe. Esse daqui, ele é uma autoficção. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de autoficção, eu tenho, assim, uns probleminhas com a autoficção, mas isso é papo para outro vídeo, que eu pretendo fazer aí mais pra frente. Mas o Domenico é um dos meus autores favoritos, eu falei, eu vou ler, né? Então, por que que ele é, assim, um tipo de autoficção? Porque aqui a gente tem a história, né, a vida desse artista frustrado que, né, você pesquisando, você, né, vê que é o pai do autor. Então, quando eu comecei a ler, eu sabia que o Domenico tinha usado, né, as coisas da infância dele para escrever o livro, mas eu pensei que fosse mais uma coisa como todo autor de ficção faz, né? Você usa não só coisas da sua vida, assim, né, ou de pessoas próximas a você, mas de coisas que você vê, né, e você cria uma história. Você cria uma história em cima disso, né? Eu acho que não tem como fugir. O autor, ele vai olhar para o mundo e para as coisas ao redor, para experiências com pessoas próximas, até experiências com ele, para que ele possa criar. E aí eu comecei a lendo, mas depois eu fui, né, buscando as coisas que o autor vai falando aqui, que o personagem, né, na verdade, principal do livro vai falando. E eu fui pesquisando sobre o quadro e sobre coisas que são citadas e realmente, né, tem aqui um quadro muito importante nesse livro, que é um quadro que foi pintado pelo pai do Domenico. Esse quadro, inclusive, ele é a capa do livro, na versão italiana. Se eu achar, depois eu coloco a capa aqui. Eu acho até a capa da versão italiana bem bonitinha, assim, mas eu gosto muito das capas aqui do Brasil, eu acho todas elas muito bonitas, com essas fotografias, e essa aqui eu acho que ficou bem bonita, inclusive. Então a gente tem aqui esse filho mais velho contando sobre a história, né, sobre a vida do pai dele, que foi um pintor que era ali um aspirante a grande artista e tentou de várias formas, mas se tornou uma pessoa frustrada. E era uma pessoa violenta, então tem passagens aqui desse livro
violentas e às vezes difíceis de ler. Tem coisas que esse pai faz e que você fala assim, meu Deus, que pessoa horrível, e você fica, acho que só lendo mesmo. Eu não quero dar spoiler sobre o livro, mas é só lendo para entender, assim. Mas eu acho que o livro, ele foi muito interessante para mim, porque a gente tem a história desse homem que achava que ele era destinado a grandes coisas, que ele ia ser esse grande pintor. Só que ele decide se casar e ter filhos. Ele tem 5 ou 6 filhos, se eu não me engano. E uma coisa interessante aqui nesse livro, que eu conversei muito com meu marido sobre, é que é a questão da memória, né? Eu acho isso muito interessante, eu falo muito sobre isso, assim, com as pessoas próximas a mim, porque às vezes a gente fala sobre outras pessoas que passaram na nossa vida, sobre coisas que a gente presenciou. Eu acho que isso acontece muito também quando a gente vai falar de pessoas que morreram, porque quando a pessoa, né, morreu, ela não tá aqui para dizer o lado dela nem para se defender, né, ou contar a história do ponto de vista dela, porque eu acho assim, porque algumas pessoas podem falar assim, mas se a pessoa tivesse aqui, ela poderia contar a verdadeira história, né? Ou você que está contando, na verdade, né? Ainda bem que essa pessoa morreu, porque essa pessoa era uma pessoa ruim, e você que está contando a verdadeira história, a pessoa contaria uma mentira. E eu acho que não existe essa verdadeira história, sabe? Eu acho que a memória, a gente não tem como confiar muito na memória. Então tem uma situação que, se a gente tiver 2, 3 pessoas presenciando essa mesma situação, cada pessoa vai lembrar de uma forma. Cada um vê de uma forma, tem um ponto de vista de uma forma. Cada um decide guardar na memória coisas específicas. Então a gente pode escolher lembrar só das coisas boas e esquecer as ruins. A gente pode escolher lembrar só das ruins e esquecer as coisas boas. Então, assim, a memória é uma coisa muito interessante, na minha opinião, assim, no meu ponto de vista. Então, a gente tem esse livro contado por esse filho mais velho, mas durante o livro também você vai vendo que a narrativa ela é um pouco meio maluca também, meio fragmentada, porque justamente não dá para confiar na memória. E principalmente, a gente tem vários pontos da história que são contados a partir da memória dessa pessoa, né, desse homem mais velho, que ele está tentando lembrar de coisas de quando ele tinha 4, 5 anos de idade. Então, eu posso confiar nisso? Uma coisa que dos meus 4 anos de idade, será que aconteceu realmente daquela forma? Né? Então, esse já é um ponto que me chamou bastante atenção enquanto eu estava lendo o livro. O Domênico, ele consegue fazer uma coisa que eu acho muito assim, que pra mim é impressionante. Ele começa a contar um acontecimento. Então, tem uma cena que o menino, que o pai dele, né, do personagem, pede pra ele pegar os cigarros no quarto. E ele é uma criança pequena. Então, nesse caminho que ele faz, andando pelo corredor até ele chegar no quarto para pegar os cigarros, o autor, o Domênico, ele vai contando outras coisas enquanto o menino tá ali nesse trajeto. Então, ele começa a contar de uma coisa que aconteceu lá em um determinado ano, e depois ele vai contar uma outra coisa, e depois ele volta pro garoto ali caminhando até o garoto realmente chegar no quarto. E nisso ele conta várias coisas da história, então são, coisas assim fragmentadas, mas no final ele consegue voltar para aquele menino que estava ali naquela cena até chegar nesse quarto. Ele consegue fazer isso de uma forma muito assim espetacular para mim. Um outro autor que, na minha opinião, também faz isso de uma forma impecável é o Gabriel Garcia Marques. O Gabriel Garcia Marques, ele consegue, enquanto ele tá contando, vamos supor, a gente tem ali, sei lá, um personagem que entra no ônibus, enquanto ele tá no ônibus, o Garcia Marques, ele vai contando várias coisas da história, e depois ele volta, ele consegue voltar para aquele ponto, e você
nem se dá conta, sabe? Você vai acompanhando aquilo. Eu acho isso, assim, de uma... Eu não sei se é inteligência, né? Mas, assim, de uma habilidade que poucos autores conseguem fazer, né? Com essas histórias, assim, fragmentadas. Então, ele faz isso nesse livro e, né, para além dessa questão das memórias, como eu estava falando, que foi um ponto que me pegou, esse livro me deixou muito pensativa, mas assim, muito pensativa sobre o ser humano. Porque a gente tem esse pai, né? A gente tem o filho falando sobre esse pai. E você lê o livro, assim, em muitos momentos acontece, como eu disse, acontecem coisas assim terríveis que fazem você sentir raiva desse pai. Mas também acontece tanta coisa com esse pai que faz você também sentir pena dele. E você fica nessa mistura de sentimentos tão confusos assim. E a forma que o Domênico amarra essa história, e quando ele chega no final, para mim a última página do livro, eu não sei se é o último parágrafo, deixa eu ver. Não chega a ser o último parágrafo, são os dois últimos parágrafos ali, já na penúltima e na última página. Ele termina o livro de uma forma que pra mim foi... Eu tava conversando com meu marido quando eu acabei o livro, eu falei assim, meu Deus do céu, esse livro te dá um soco assim no seu estômago, sabe? E você fica Você fica angustiado e você fica com raiva desse pai e você também fica com pena dele. E aí no final, ele te pega no colo. O livro te pega assim no colo e você fica emocionado e você fala assim, cara, como é que pode? E o que esse livro me fez pensar muito, porque ele me fez pensar sobre o fato de as pessoas não serem 100% boas nem 100% ruins. Tá? E isso é uma coisa que eu acho, que eu vejo que as pessoas estão perdendo hoje, tá? Assim, no ano de 2026, século 21, principalmente depois da internet, as pessoas estão perdendo a capacidade de entender que nada é preto ou branco, né? Preto no branco. Existem tons de cinza, né, entre esses dois polos. Nada é 8 ou 80. Uma pessoa, ela não é 100% ruim ou 100% boa, né? Então, você tem esse pai que esse homem que agride a mulher, e você fica com muita raiva de muita coisa que acontece ali. A personagem, a mulher dele, é uma pessoa que você sente muita pena, assim, porque ela só quer participar, ela só quer dar apoio ao marido dela, né? Apoiar o marido nessa situação ali, ele como artista, ou ele quando ele consegue fazer uma exposição numa galeria, ela quer estar lá, ela quer estar presente, ela quer ver esse mundo, ela quer conhecer o mundo, e esse homem não permite que ela conheça o mundo, que ela esteja ao lado dele. E aí você vai ficando com raiva, sabe? Com pena dessa mulher, e você tem pena dos filhos, mas aí acontecem várias coisas, assim, os outros artistas, as pessoas vão tentando dificultar ainda mais a vida desse homem que está tentando ser artista, porque acham que ele não pode ser um artista porque ele é simplesmente um ferroviário. Ele não estudou arte, ele não é formado em arte, então ele não pode. E as pessoas vão colocando pedras ali no caminho dele e vão até trapaceando mesmo, né? Então, assim, aí você começa a ficar com pena dele e falar assim, mas por que ele não pode ser um artista, sabe? Porque ele não tem esse direito. Então, você fica ali, enquanto você tá lendo, você fica defendendo esse homem e também criticando. Então, uma mistura de sentimentos muito, muito complicados e, assim, é uma delícia de ler, é uma delícia.
Porque, na minha opinião, as pessoas deveriam ler esse tipo de coisa, as pessoas deveriam assistir também histórias assim e pensar, sabe? Eu acho que isso tá faltando e a gente não entrar nessa coisa por causa da internet, nesse movimento de manada de nossa, fulano fez tal coisa e vamos todo mundo lá criticar o fulano e vamos cancelar o fulano e essa pessoa vai morrer de fome e vai por causa de um erro que ela cometeu na vida, sabe? Ao mesmo tempo, eu acho assim, as pessoas vêm com essa coisa de mas você está passando pano, não é passar pano. Eu acho que as pessoas, elas têm que responder por ato. Se a pessoa cometeu um crime, ela tem que responder por aquele crime, ela tem que responder pelo ato, sabe? Mas eu acho que a gente precisa entender que as pessoas são pessoas e que as pessoas cometem erros e que nada é preto no branco. Existem nuances, existem coisas, sabe? Então, eu acho que está faltando isso. Tá faltando esse sentimento, essa coisa de a gente parar para pensar, sabe? Pensar no outro e pensar que o outro também é um ser humano e que tentar entender, sabe? Eu acho que entender não é você não justifica, tá? Eu gosto de tentar entender, de pensar por que a pessoa fez tal coisa, eu vou entender os motivos dela, o que não justifica o que ela fez, tá? Então assim, eu tenho um homem aqui que batia na mulher dele, tá? Eu tenho um homem aqui frustrado e eu consigo entender por que ele era frustrado, por que aconteciam tais coisas e que ele descontava nos filhos e na mulher e etc. Eu consigo entender. Eu não concordo. Eu não concordo dele ter tomado essa decisão de bater nos filhos, mas eu consigo entender o que aconteceu na vida desse homem para ele chegar a esse ponto, sabe? Então, é um livro, como eu disse, que me fez pensar muito e que continua me fazendo pensar até agora. Eu acho que também uma outra coisa que esse livro traz, como eu falei, você chega no final do livro e ele te pega no colo e você fica assim, meu Deus, o que esse livro traz aqui nesse sentido para mim, tá? É que as coisas não têm só o lado ruim ou só o lado bom. Então, tem sofrimento, tem várias cenas e várias coisas que aconteceram na vida desse homem, que aconteceram com essa família, que aconteceram nesse casamento, né? Porque a gente tem uma mulher que apanha, precisa lembrar disso. Mas aconteceram várias coisas nesse casamento, mas também aconteceram coisas boas com essa família, dentro do ambiente familiar, dentro desse casamento. Então, assim, também houve momentos bons. A vida, para mim, na minha opinião, tá? Tudo. Um trabalho que você tem, um relacionamento que você tem, o relacionamento com a sua família, nada é 100% bom, 100% ruim. Então, assim, eu acho que falta isso. Eu acho que as pessoas têm que ler, sabe? Ler esse livro, outros livros e assistir filmes e pensar, gente, pensar por você, sabe? Porque eu tenho certeza que vai ter gente que vai ler esse livro aqui e vai falar assim, nossa, é um autor branco, velho aqui, né? Um homem branco, hétero, europeu, passando pano pro pai dele, que batia na mãe dele. E aí ele escreve esse livro pra dizer que, assim, ai, coitado, ó, meu pai era um artista frustrado, por isso ele era essa pessoa. E, gente, não é isso. Não é. Se você lê esse livro, você sabe que não é. Você sabe que aqui acontecem várias coisas que esse menino passa, tá? Como menino, né? Esse filho passa, e que você vê que em vários momentos ele tem pensamentos assim, do tipo, eu vou dar um fim nisso, eu vou acabar com isso. Ele sente raiva do pai, sabe? Então, assim,
limpa, a minha dica é, tira da tua cabeça tudo. Eu sei que é difícil, né? A gente vê o mundo e a gente tem contato com as coisas através das nossas experiências e das nossas crenças e dos nossos valores, né? Então eu sei que é difícil, mas tenta limpar a sua mente, tirar, sabe, isso tudo na hora de ler. E eu não tô falando só desse livro aqui, tá? Eu não fiz isso aqui com esse livro só porque eu gosto do autor. Como eu disse, eu nem gosto de autoficção, mas isso aqui, se você não souber, tá? Se você não souber que é sobre o pai do autor, é um livro de ficção como qualquer outro. Ele tem um enredo, ele tem uma história, ele é muito bem amarrado, ele é muito bem contado. Então, é uma história. Se você só ler dessa forma, ele é uma ficção. Então, eu não tô falando, como eu disse, para limpar a mente só porque é um autor que você gosta, então você fez o sacrifício. Não, eu falo, isso é para qualquer livro, gente. Qualquer livro, tá? Eu, inclusive, peguei um livro para ler depois desse daqui, que eu já peguei falando assim, cara, eu acho que eu não vou gostar. Pelo que eu já vi mais ou menos, eu acho que eu não vou gostar. Mas eu peguei o livro para ler. Eu limpei a minha mente, falei, eu vou ler. É bem aberto, tá? Mas eu peguei para ler, porque eu acho que a gente tem que tentar, sabe? Ter a nossa própria opinião sobre aquilo. Ir lá pegar, ler, assistir um filme, ver uma coisa e falar assim, tenho a minha opinião agora sobre, sabe? E não só seguir, e não só ir nesse movimento de manada. Bom, gente, então é isso. Eu falei muito, esse vídeo já tá longo, é bem mais longo do que os outros vídeos que eu costumo fazer, mas eu acho que esse livro ele mexeu muito comigo, tá? Então, eu super indico. Ele é um livro grossinho, realmente, ele tem quase 500 páginas, tá? Mas não vou dizer que é uma leitura fácil, como eu falei, tem cenas um pouco complicadas, mas a escrita do Domênico, ela é uma escrita muito, muito fluida, então eu acho que acaba sendo até rápido, tá? Eu li, eu acho que em umas 3 semanas, ali no mês de janeiro, e eu super indico, tá? Então, se você tiver a oportunidade, leia. E leia, como eu falei, com a mente aberta, pensando no ser humano, vendo os lados, né, que uma pessoa tem. E é isso, se você já leu algum livro do Domênico, se você já leu O Viagem, apesar de ser novo aqui no Brasil, comenta aqui embaixo, vamos conversar sobre. E veja, se você gostou do vídeo, deixa o seu like e vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!